Oi, viajante da vida! Chegamos a mais um capítulo do nosso Mediunidade em Foco. Mais uma vez, nós vamos seguir com Emmanuel, ali no livro Seara dos Médiuns. Mas eu tenho observado, já ao longo desses quase 40 anos trabalhando com mediunidade, muita gente quer ir para o centro para aprender Espiritismo, quer ir para a reunião mediúnica para aprender mediunidade. Mas e depois? E depois de um tempo aprendendo, ali estudando, vendo manifestações dos espíritos, o que isso muda a nossa vida? Como é que nós levamos para a nossa vida fora do centro espírita as informações, os ensinos espíritas que nós recebemos lá nas nossas reuniões? Já pararam para pensar sobre isso? Será que a nossa militância, a nossa presença numa casa espírita é só para o nosso aprendizado? É só para o nosso crescimento? E olha que coisa interessante. Lá no capítulo 3 do Seara dos Médiuns, Emmanuel vai fazer a gente fazer uma reflexão muito mais ampla do que isso. Nem é tanto só sobre mediunidade, mas que se aplica principalmente para nós, os médiuns. Porque muitas vezes nós vemos médiuns que querem continuar médiuns fora da reunião mediúnica para dar chilique mediúnico, para produzir fenômenos em público. Não é isso que o benfeitor espiritual chama atenção para nós. Na verdade, Emmanuel nos convida a levar para fora do centro espírita, para fora da reunião mediúnica, aquilo que nós aprendemos, mas em vivência e não em exibição, em experiências que podem, na maneira como nós vivemos, apresentar aos outros tudo de bom que a doutrina tem feito por nós. Não é interessante pensar dessa forma? E aí o capítulo 3, que é esse aqui, ele intitula para nós Ensino Espírita. A mensagem foi psicografada no dia 11 de janeiro de 1960 e isso me deixou ainda mais interessado, mais empertigado com... Por quê? Todas as textos, todas as leituras que nós vamos fazer aqui parecem, de novo, eu estou ficando muito redundante falar isso, né? Mas parece mesmo. Parece que foram escritas ontem. Ou parece que foram escritas para este momento especial de pandemia, de sofrimento coletivo da nossa sociedade, em que cada profissional, em que cada indivíduo na sociedade precisa levar para ela a sua contribuição. E não apenas ficar colhendo dela, ficar recebendo dela ou buscando, pela posição que alcançou, o destaque. Então Emmanuel chama de ensino espírita, tratava lá da questão 3, do item 3 do Livro dos Médiuns, mas que vai muito além disso, que chama a nossa atenção para a necessidade que todos nós temos de colocar em prática a doutrina fora das paredes do centro espírita, de vivenciar o conhecimento que a mediunidade nos traz fora do ambiente do centro espírita. Olha que interessante. Se abraçaste na doutrina espírita o roteiro da própria renovação em toda a parte, és naturalmente chamado a fixar-lhe os ensinos. Isso é um negócio que a gente tem que estar muito atento. Como é que eu vivencio o que eu aprendo? Como é que você, como é que eu, como é que ela ali, como é que aquele lá, estamos vivenciando, mostrando a doutrina que nós abraçamos fora do centro espírita, no nosso ambiente de trabalho, por exemplo? Será que eu sou um trabalhador espírita mesmo no meu trabalho profissional, mesmo naquilo que eu tenho como dever, que eu pago as minhas contas, que é o meu ganha-pão? É muito importante a gente estar atento a isso. E aí, nesse texto, nesse primeiro momento em que Emmanuel vai mostrar as nossas possibilidades de trabalho durante a nossa tarefa profissional, durante a nossa atuação na sociedade, ainda sermos trabalhadores espíritas, ele vai fazendo um rol, ele vai elencando um rol de atividades que eu pensei assim, meu Deus, mas não é verdade? Grande parte da confusão que nós vivemos é porque essas áreas de atividade estão sendo mal executadas, estão sendo vivenciadas só do ponto de vista material e não com esse olhar de vida espiritual que a doutrina espírita nos traz. É claro que a maioria das criaturas que estão em atividades profissionais não tem a visão espírita, mas e nós que temos? E nós que nos colocamos como espíritas no meio da sociedade? Olha que interessante, ele diz o seguinte, administrador, não te limitarás ao controle de patrimônios físicos, porque saberás aplicá-los no bem de todos. Legislador, não te guardarás na galeria dos privilégios,
porque humanizarás o estatuto do povo. Juiz, não te enquistarás na autoridade de convenção, porque serás em ti mesmo a garantia do direito correto. E aí eu pensei assim, essas 3 atividades aqui, são as atividades da interação pública. São os que servem ao público. Foram colocados lá, alguns deles foram eleitos, outros foram designados, outros fizeram concurso, como no caso dos magistrados, mas os nossos administradores, os nossos legisladores e os nossos magistrados têm um compromisso importantíssimo na sociedade. E os desvios que acontecem, os escândalos de corrupção entre os administradores, os escândalos de privilégios e de corrupção entre os legisladores, que fazem leis para privilegiar determinados grupos, que fazem leis para bancar quem os financia, e dos juízes e dos magistrados, que olham a justiça de forma muito dura e que principalmente não fazem a justiça justa, aquela que é igual para todos. Porque se alguém tem mais dinheiro, se alguém pode pagar, pode fazer recursos, ele consegue mais brandas situações de penas. Conseguem até comprar sentenças. Meu Deus, que escândalo isso. Então, o que o conhecimento da doutrina espírita traz para nós nessas questões? Olha lá, se eu sou administrador, eu não vou me preocupar apenas em garantir o funcionamento físico, mas eu vou entender que eu fui colocado naquela posição para distribuir os recursos da sociedade em benefício da sociedade. Então não vou ficar privilegiando só o meu grupo, só o meu curral eleitoral, só a minha ambiência, onde eu tenho ali poder, força, para aumentar o meu poder e a minha força. Eu vou aplicá-lo ao bem de todos. Se eu sou legislador, se eu fui colocado numa condição em que eu posso votar leis, colocar leis em prática, criar leis, eu vou pensar não assim, já agora que eu sou aqui engenheiro, eu vou fazer uma lei para beneficiar só os engenheiros. Agora que eu sou professor, eu vou fazer uma lei para beneficiar só os professores. Não! Nós temos que pensar na justiça e as leis têm que corresponder à justiça. Ainda hoje nós vamos ter a oportunidade de, numa outra tarefa, falar sobre a justiça divina. E é interessante essa diferença entre lei e justiça. Porque o ideal é que as leis humanas se aproximem da justiça divina. E aqui o legislador ele tem que ter essa concepção. Nós, legisladores espíritas, se formos colocados lá, porque nós temos que tomar cuidado, né? Não vamos imaginar que exista assim o deputado espírita, o administrador, o presidente espírita, o governador espírita. Não. Existe espírita que pode virar deputado, que pode virar vereador. Existe espírita que pode virar governador, que pode virar até presidente. Mas não quer dizer que o espiritismo vai aparecer ali como a minha maneira de agir, como representante para ganhar voto dos espíritas. Nada disso. Muito se tem feito nessas correntes assim, nessa forma de apresentar um indivíduo como representante de uma determinada corrente religiosa para angariar votos. E a prática e a vivência deles não tem nada a ver com isso. Então Emmanuel nos chama a agir. E olha só que interessante essa do juiz. Porque é o chamado para que nós sejamos modelos de justiça. É impossível que um juiz que tem que determinar o que é correto, o que é errado, na rua, quando ele sai, quando ele pratica, dê uma carteirada para mostrar que ele é melhor do que os outros e tem o direito de, por exemplo, parar o carro numa calçada, de parar num lugar onde o estacionamento é proibido, se achando melhor que os outros. Como Emmanuel foi prudente. Mas isso aí para os outros. Para os outros, não. Cabe a nós decidir como eles vão viver. Cada um vai dar conta, vai prestar conta de si, dos seus atos. Mas e nós? E se nós formos fazer parte disso aí? Né? E se a nossa carreira não é essa da administração pública? E se a nossa carreira não é essa de gerir a pública? Aí nós pensamos assim, mas nesse período de pandemia tem 2 carreiras que estão assim muito, muito em voga. A primeira, lógico, os profissionais de saúde como um todo, não apenas os médicos. E a outra, nós, os professores, aqueles de nós que estamos lá trabalhando na área da educação. O que esperar de nós? Quando nós, iluminados pela doutrina espírita, quando o conhecimento espírita, e principalmente a percepção da mediunidade, nos coloca na nossa carreira em contato com as realidades dolorosas das criaturas. Olha o que Emmanuel nos diz. Médico, não estarás circunscrito ao órgão enfermo, porque auscultarás igualmente a alma que sofre. Professor, não terás nos discípulos meros associados no estudo dos números e das letras, mas verdadeiros filhos do coração. Gente, olha só, é um lado humano da carreira. Embora a área médica, a área da saúde, olhe muito para o corpo adoecido,
Quantas vezes são as mentes, são os sentimentos adoecidos que adoecem o corpo? E aí um bom terapeuta, um bom cuidador da área da saúde, não seja apenas médico, mas os enfermeiros, os auxiliares, os profissionais da área da saúde mental, eles vão perceber, nós que temos conhecimento espírita, nós não estamos falando aqui dos que não têm. Já dissemos, cada um vai prestar contas daquilo que vivenciou. Temos muitas pessoas que não são espíritas e são excelentes e humanos profissionais. E tem outros que nos dizemos espíritas e estamos lá mercadejando com a carreira que assumimos. Então aqui Emmanuel nos pede para nós espíritas, para nós médiums, agirmos dessa forma lá. Vamos auscultar também a alma. O que não quer dizer que eu vou encostar na pessoa lá no consultório, é um espírito obsessor que está aí causando essa doença no seu coração. Não, gente, por favor. Nada de chilique mediúnico no trabalho profissional. Nada de chilique mediúnico na sociedade. Tudo que aconteça fora de uma reunião mediúnica equilibrada é chilique mediúnico, sim. Algumas vezes, em tarefas muito específicas, e essas nós temos que valorizar, companheiros da mediunidade produzem fenômenos para esclarecer os outros, num caso de emergência, num momento de muita interação com o mundo espiritual, por exemplo, numa palestra e tudo mais, mas isso não pode ser rotina. Isso não pode ser o motivo de nós estarmos ali. Ver um fenômeno mediúnico. O médium vai fazer a palestra e depois ele recebe o guia para dar um recado para nós. Isso não pode ser o motivo. Isso não pode ser a razão de nós realizarmos determinada tarefa, mas o desejo de servir. Mas o desejo de fazer o bem. E aí olha só, para nós aqui, nós os professores, nessa carreira já há mais de 30 anos, a gente percebeu o seguinte, nossos alunos não são apenas recebedores de informação. Existe um detalhe chamado currículo oculto, em que os nossos alunos, os nossos educandos, principalmente lá nas classes mais iniciais, mais jovenzinhas, ensino fundamental, educação infantil, eles aprendem o tal do currículo oculto. Eles leem em nós os nossos atos, o nosso comportamento, a nossa maneira de agir e assimilam isso. Tanto quanto às vezes não conseguem assimilar os conteúdos das matérias, mas o nosso proceder eles assimilam. A nossa maneira de agir com eles, eles assimilam. E depois eles vão reproduzir isso na sociedade. Então sejamos cautelosos. Levemos o conhecimento espírita para essa ação ali, mais generosa. Encarar os alunos como filhos do coração não quer dizer que nós vamos torná-los bajulados, coitadinhos, fazer por eles as tarefas. Não, isso não é educar. Mas entender que o educar passa por amar também. E as outras carreiras, as outras atividades essenciais hoje, não é? Nós estamos aí nesse momento de reclusão, precisamos tanto do comércio que nos traga aquilo que nós temos necessidade de consumir e muitas vezes pessoas são enroladas, caem em golpes. Ou então que nós precisamos de uma pequena obra, de um concerto ou de uma grande obra na nossa casa e aí frequentemente vamos encontrar lá o trabalhador aproveitando do tempo, fingindo que está trabalhando. E para nós espíritas, e se nós temos esse conhecimento? E Emmanuel nos traz mais reflexões. Sempre são reflexões aqui. Não nos ocupemos como os outros agem, mas nos questionemos como eu ajo sendo espírita se eu desenvolvo essas atividades aqui. Olha só, negociante, não farás do comércio a feira dos interesses inferiores, mas a escola da fraternidade e do auxílio. Operário, não furtarás o tempo no exercício da rebeldia, mas vigiarás satisfeito o desempenho das próprias obrigações. Lavrador, não serás sanguessuga insaciável da terra, mas recolher-lhe-ás os produtos, ajudando-a nobremente a reverdecer e a florir. Então é lógico, em cada uma dessas atividades, nós vamos buscar o nosso sustento. Nós vamos buscar, e as outras também que nós colocamos ali, são carreiras, são profissões, são maneiras de atuar na sociedade, mas também são o nosso trabalho material. Algumas vezes, o nosso emprego. Só que a visão espírita nos leva a agir dessa forma mais condizente com as leis divinas. Olha que interessante, né? Se eu estou no comércio, eu não vou querer ser enrolado, eu não vou querer levar vantagem além da conta, cobrar um preço exorbitante, prometer um produto e entregar outro. Eu vou trabalhar para que isso seja um jeito de fazer que chegue a quem necessita o que necessita. E com isso eu vou colocar o meu trabalho à disposição do bem da sociedade. A mesma coisa com relação ao operário, ao trabalhador da fábrica, ao operário que realmente está numa obra. Aproveitar o tempo. Nós não recebemos para aquilo.
Não foi para aquilo que nós somos qualificados, que nós nos treinamos. Às vezes não somos qualificados em muitas coisas, mas para aquilo ali nós fazemos muito bem. Gente, é difícil demais erguer uma parede que fique retinha. Então valorizemos o fato de sermos bons pedreiros. É difícil demais fazer um encanamento fluir. Ou então, imagina, eu fico sempre pensando nisso, quantas e quantas obras você tem aquela coisa, o ralo está num lugar e a água, quando você lava, escorre para o outro, né? Como é difícil encontrar alguém que consiga fazer o caimento certinho da obra. Então, essas pessoas muito qualificadas, elas vão se colocar também como cooperadores, também como servidores da sociedade. E não ficar naquela coisa, eu estou ganhando pouco. Está ganhando pouco, procura outro emprego. Está ganhando pouco, procura outra ocupação. Mas se assumiu essa, faz direito. Faça bem feito aquilo que nós somos qualificados para fazer. Nós, que somos espíritas, precisamos ter esse conhecimento, precisamos ter essa informação. E quem cuida da terra também. Aí a gente pensa assim, puxa vida, mas essa discussão está em voga, né? Nós vemos o chamado agronegócio invadindo, destruindo o ambiente para depois ficar insustentável a nossa existência aqui. E aí Emmanuel chama a nossa atenção, fazer o que for necessário para a terra reverdecer, reflorir. Então vamos usar os recursos da terra, sim, meus amigos, meus irmãos, mas nós vamos devolver à terra o cuidado que ela requer de nós e não destruir em excesso. Vamos lá no Livro dos Espíritos, agora ele vai aparecer desse lado aqui, para ver que os benfeitores espirituais nos orientam da lei de destruição, que existe destruição abusiva e destruição necessária. Sejamos daqueles que sabem discernir uma coisa da outra. E não que saímos ocupados apenas em ganhar, 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 em aumentar os nossos ganhos e sem a preocupação de meio ambiente e sem a preocupação de sustentabilidade. Olha, mas Maurício, o que o meu conhecimento no Centro Espírita vai me fazer refletir sobre isso? Muito. Você não vai querer reencarnar? Vai que reencarna aqui na Terra. E aí pode reencarnar no deserto que você, agricultor, que não levou a sério, grande latifundiário que destruiu tudo, que invadiu a mata, que queimou as florestas, vai renascer no deserto que você criou. Ou, se nós cuidarmos bem agora, nós vamos renascer num país mais equilibrado, com uma sociedade com um ambiente mais saudável, com águas mais limpas para não trazerem doenças para os nossos corpos. Então sejamos espíritas, sejamos inteligentes. Nós não vamos reencarnar? Então cuidemos do planeta, porque pode ser que a gente reencarne aqui de novo. E eu não estou querendo reencarnar no deserto não, hein, gente? Então trata de separar seu lixo aí, colocar o que é reciclável no cantinho do reciclável, colocar o orgânico para fazer a compostagem, colocar aquilo que é impossível de reciclar e diminuir o máximo isso, para poder ser colocado nos devidos lugares, para ter disposição adequada e não ficar aí contaminando o nosso ambiente. Nada de jogar sacola pela janela do carro, nada de jogar pacote de biscoito pela janela do carro, nada de colar chiclete embaixo da carteira. Tudo isso aumenta a poluição, tudo isso aumenta os danos causados à Terra. E aí as reflexões de Emmanuel nos chamam para essa questão. Onde quer que a gente esteja, a gente pode sim colaborar para o crescimento e para o bem. Olha que interessante. Seja qual for a profissão em que te situes, vives convidado a enobrecê-la com o selo da tua fé, moldada nos valores humanos, porquanto, na responsabilidade espírita, toda a ação no bem precisa ultrapassar o dever para que o ato de servir se converta em amor. Então é interessante a gente pensar essa frase final ali, né? Toda ação no bem precisa ultrapassar o dever. E a gente pensa assim, mas eu estou cansado, eu já fiz o que eu devia hoje no meu trabalho, não vou fazer mais nada. Não tem gente que faz isso? Chega do trabalho profissional e quer esticar a perna e não fazer mais nada. Mas podia colaborar com alguma coisa, podia fazer uma evangelização numa casa espírita, podia fazer um trabalho voluntário, mas a gente fica sempre naquela, já cumpri a minha tarefa, já bati a minha meta de hoje. E aí, quais são as nossas metas? Será que eu estou vivendo só o dever ou eu consigo já associar o dever com o amor? Essa é uma ideia. Ensino espírita nos coloca na sociedade para nós mostrarmos o que a doutrina faz por nós. E Emmanuel ainda vai caminhando para a conclusão dizendo o seguinte, olha, hoje e agora, onde estivermos, segundo os nossos princípios, somos constantemente induzidos a lecionar disciplinas de entendimento e conduta. Aqui é a solidariedade, ali é a fidelidade aos compromissos, adiante é a compreensão, mas além é a renúncia. Aqui é o devotamento ao trabalho, ali a paciência. Adiante é o perdão incondicional, mais além é o espírito de sacrifício. Que texto gostoso esse! Porque, na verdade, não se requer de nós grandes feitos.
Não se espera que o médium faça grandes revelações a um público ávido de informações, mas que nós consigamos colocar cada um desses pequenos detalhes, não é? A solidariedade pequenina, a fidelidade ao bem, aos compromissos, cumprir tudo que a gente combinou. O combinado não sai caro, não é isso que dizem aí? A compreensão, além, a renúncia, entender que muitas vezes o nosso egoísmo nos faz querer coisas demais, nos faz querer posições demais. E se a gente abre mão disso para que outros cresçam, isso ajuda o todo a crescer. Mais adiante, olha lá, ó, o devotamento ao trabalho, a paciência, o perdão incondicional. Essa é complicada, né? Porque muita gente acha assim, eu perdoei, né? Perdoou, mas continua lá torcendo para que o outro entre pelo cano, continua lá torcendo ou vibrando quando alguma coisa negativa acontece com quem lhe magoou, então não perdoa de verdade. Ah, eu esqueci. Não, você não teve problema de memória. A sensação de perdão ela vem quando nós não ressentimos, quando nós aprendemos a não nos magoar de novo, a simples lembrança do ato negativo que foi cometido contra nós. Não quer dizer que nós temos que chamar o inimigo para tomar um lanchinho com a gente em casa, não. Vai ficar um desconfiado do outro ainda. É necessário deixar o tempo apagar essas dificuldades, essas mazelas e às vezes até a reencarnação. Juntar antigos inimigos nos laços da família para que eles aprendam a se amar melhor. E essa é uma questão importante, o espírito do sacrifício. A ideia que nós temos de ir além. E é porque a doutrina espírita nos ilumina. O que faremos da luz que recebemos? O que faremos da mediunidade que lá no centro espírita, na reunião mediúnica, nós utilizamos para socorrer os sofredores encarnados? Será que nós levamos esse conhecimento da doutrina espírita para socorrer o sofredor encarnado? É o que Emmanuel chama a atender. Nos chama a pensar. Onde nós estivermos, nós levaremos o que aprendemos na doutrina espírita, o que aprendemos na reunião mediúnica, para ser ensinado pelos nossos atos, muito mais do que pelas nossas palavras. E é assim que ele diz, olha, a doutrina espírita, na essência, é universidade de redenção. E cada um dos seus profitentes ou alunos, por força da obrigação no burilamento interior, é obrigado a educar-se para educar. E aí vem a chave. Educar-se para educar. Nenhum de nós consegue mudar o outro, mas nós conseguimos mudar a nós mesmos. Nós conseguimos melhorar a nós mesmos. E aí o outro, pelo exemplo, como Jesus fez, que nos educou pelo exemplo, ele vai se sentir, de certa maneira, constrangido. Vamos pensar assim, é um bom constrangimento. Mas ele vai se sentir constrangido a agir de forma melhor, a agir de forma mais equilibrada. Não é bacana isso? Não é interessante essa ideia de que nós todos somos, na verdade, eternos aprendizes, estudantes, que podemos pegar um texto desse, ver em que ele se aplica a nós e vivenciar esse texto, ou pelo menos fazer um esforço danado para vivenciar esse texto? E aí, fechando esse capítulo, nós vamos ver o que Emmanuel nos deixa de mensagem final. É por isso que, se lhe esposaste as tarefas, seja esse ou aquele o setor das tuas atividades, estarás cada dia ensinando o caminho da elevação na cadeira do exemplo. Esta é a mensagem final de Emmanuel. O ensino espírita, aquilo que nós aprendemos na casa espírita, na reunião mediúnica, nós vamos levar para a sociedade, melhorar a sociedade, melhorar o ambiente em volta de nós, pelo exemplo. Temos exemplificado? Temos vivenciado aquelas modificações de pequenas ações positivas nas nossas carreiras, nas nossas profissões? Ou ainda achamos que no centro espírita eu posso ser uma pessoa, na reunião mediúnica eu tenho que ser um santo, um médium, elevado, evoluído, e na sociedade eu posso ser um malvado, um mau caráter, eu posso querer levar vantagem em tudo. Isso não vai acontecer. Isso não vai dar muito certo. Então vamos aproveitar, vamos refletir. O capítulo de hoje é para nós olharmos para o nosso mundo íntimo, para nós nos perguntarmos o que tenho feito do ensino, do aprendizado que a doutrina espírita tem trazido para a minha vida para melhorar a sociedade em que eu estou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado desse capítulo, nós teremos vários outros. E faça aí o favor, coloque os links, se gostou, nas suas redes sociais. Chame um amigo ou uma amiga para assistir junto, se puder, se já puder estar junto, né? Se puder estar aglomerando a dois, vamos pensar assim. E faça o favor, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe um sinalzinho positivo, se gostou, se não gostou, pode deixar o negativo. Mas diz aí para mim, comenta aqui embaixo, rola aqui a barrinha e comenta aqui embaixo. Por que você não gostou? Ou então comenta, por que você gostou? Já repararam que como a gente aprende com Emmanuel? Como é bom
ter as mensagens que já faz 60 anos que elas foram mandadas para nós. Mas parece mesmo que vieram para o dia de hoje, para esse momento de reflexão que nós estamos. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo do Mediunidade em Foco. Tchau!